que nós vamos tratar hoje, para mim, é extremamente pessoal, e eu quero contar essa parte depois que o culto for finalizado, né? Que a gente terminar a gravação, a pregação de modo mais formal. No final, eu quero abrir o meu coração para vocês e agradecer àqueles que oraram comigo, e vou explicar tudo isso. Estou falando por parábolas agora, né? Mas ao final eu vou explicar direitinho. Então, para a gente começar, e já que o pastor Nelson não está aqui, eu vou pedir para o Abel. Se o tempo for passando, Abel, e eu estiver me esticando, sei lá, tu boceja, faz qualquer sinal aí para que eu entenda que eu estou alongando, certo? Senão, nós vamos para meia-noite hoje. Então, deixa eu pedir os irmãos para abrirem no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos tratar do verso 39 até o verso 46. Lá na IBC Acarape, que é a igreja de onde venho, nós estamos no livro de Lucas, acreditem, há mais de 2 anos. Acreditam nisso? A gente está há mais de 2 anos trabalhando o livro de Lucas. Vamos finalizar agora, acho que daqui a poucos meses, vai ter uma festa lá quando terminar, né? Já disse que eu não sei pregar outra coisa, depois de tanto tempo pregando Lucas. E Lucas, por causa desse período de tempo, esses 2 anos, ele acompanhou acontecimentos muito importantes da minha vida, né? Um deles foi esse, do nascimento dos gêmeos, que vieram aí há 4 meses. E no momento que eu estava fazendo a pregação, especificamente dessa porção que nós vamos trabalhar hoje, algo pessoal estava acontecendo e, de repente, eu vi realmente a pregação se transformar em outra coisa. Ela foi se moldando além daquilo que, claramente, o Senhor ajudava a moldar aquele meu momento. Mas eu não quero falar de mim agora. Eu quero falar do Senhor. Então, vamos orar, vamos combinar assim, nós vamos orar, vamos ler os versículos, eu vou fazer uma pequena introdução, que talvez não seja tão pequena, mas a gente faz uma introdução e aí depois a gente vê o que é que o Senhor tem para nos dizer verso a verso. Pode ser assim? Tá difícil hoje, viu? Hoje tá complexo. Mas pode ser, né? A irmã lá de trás diz que pode ser, vou na sua, minha irmã. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por me trazer à tua casa, por estar com meus irmãos. Obrigado porque temos ainda liberdade de tratarmos das tuas coisas, abrir o teu livro santo. Obrigado porque nós entoamos louvores a ti, Pai, que falam da tua pessoa, do quanto tu é poderoso. Então é isso que nós te pedimos nesse momento, Pai. Afasta qualquer espírito de distração, de sono, preguiça, que seja a tua palavra a ser agora adorada, expressão da tua vontade para os teus filhos, que nós possamos, Pai, ao final do culto de hoje, esquecer o nome do pregador. Ele é muito pequeno perto da tua palavra, mas ter certeza de que nós temos um Deus que é grande, grandioso, poderoso, que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor. Sê conosco nesses próximos minutos enquanto tratamos das tuas coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, diz assim o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, nós vamos até o 46. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou-se aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Mais uma vez, sê conosco. Para a glória do teu nome. Amém. Queridos, existe um grande ensino na última tentação. Porque existem formas de lidarmos com aquele momento da vida em que grandes adversidades se colocam na nossa história. Você já teve momentos assim, momentos que parecia que não tinha saída,
Momentos em que a tentação da incredulidade chegava ao teu coração. Porque aos olhos humanos era tão difícil, era quase que impossível. Então, aquele sentimentozinho de incredulidade que de vez em quando quer rondar o coração, mesmo do crente, chega com mais força. A esse sentimento, a essa forma de combater essa tentação última, quando não há mais lugar para onde ir, é que nós vamos tratar hoje. A gente tem na vida, eu acredito que principalmente, dois tipos de tentação. Tem uma tentação que você consegue lidar com ela de forma ativa e que você pode fugir para não ter que brigar com ela. Eu acho que talvez o exemplo mais colocado seja o de José e a mulher de Potifar. Né? Quando a tentação veio, ele não quis bancar o forte, ele correu. Fugiu para não ter que lidar com aquela tentação. E tem horas que tem que ser assim mesmo. Quando a tentação vem, você não vai bancar o super crente. Você vai correr. Você vai se preservar e tentar não passar por essa situação. Mas existem momentos em que a tentação, que agora eu vou pedir a licença de vocês para chamar de provação, é tão forte que não há como fugir. Você vai ter que enfrentá-la. E como é que a gente consegue enfrentar essas provações que às vezes se colocam na nossa vida e testam o nosso caráter, a nossa fé, o nosso coração? Como é que a gente lida com isso? Eu queria hoje lidar com vocês com formas que esse texto me mostrou de enfrentar esses tipos de tentação, e eu vou todo o tempo ficar tentação, provação. Essa luta do nosso coração é algo tão comum que se transformou muitas vezes até em livros e filmes. Você quer que eu dê um exemplo? Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Sério? Quem não assistiu, assista, por favor, o filme é bom. Tem um personagem no Senhor dos Anéis, chama Frodo. Vocês conhecem o Frodo? Ninguém conhece o Frodo, Abel. Como é que eu faço? E agora, como é que eu uso a figura se ninguém conhece? Vai lá. Assista o filme, certo? Acredite em mim, tem um personagem lá que chama Frodo. E o Frodo, ele é o personagem que leva a peça principal de todo o livro. A ele é dada a incumbência de levar o anel de Sauron para ser destruído. E esse anel é um mal que leva todo o enredo do livro na figura desse pequeno ser. Ele é o Hobbit, né? Ele é pequenininho, ele é frágil, mas a ele é dada essa incumbência de levar o anel para ser destruído. O que é que acontece? Frodo é o clássico antitipo de Jesus. Porque ele passa por várias tentações. E ele vence várias tentações. Mas quando chega naquele momento derradeiro, na última tentação, aquela que vai realmente testar o coração dele, Frodo falha. Eu não sei se tem isso no filme, sinceramente. Eu acho que o filme deixou passar. Mas no livro, Frodo chega no momento chave de destruir o anel de Sauron. E a frase que ele diz é completamente anticlimática. Eu escrevi aqui para não esquecer. Olha o que é que o Frodo diz. Ele diz: cheguei, mas agora a minha escolha é não fazer o que eu vim para fazer. Eu não vou realizar esse feito. O anel é meu. E de repente ele coloca o anel no dedo e desaparece. Frodo falhou na última hora. Deixa eu tranquilizar quem não assistiu o filme, quem não leu o livro, né? Dá tudo certo. Dá tudo certo. Mas nesse momento Frodo falhou. Como é que ele lidou com a tentação, com a provação quando ela veio? Ele seguiu o coração. Ele falhou na prova.
A culpa é tua? O Abel está dizendo que a culpa é dele. Não estou brincando. Só Deus sabe onde é que eu estava. Era no Frodo, né? Frodo falha. E ele é esse antitipo de Jesus. Jesus não falha. Jesus vai até o fim. Mas existe outra forma de você lidar com a tentação, e eu queria agora lhe contar uma história real. Embora essa parte dessa história virou filme também. Alguém aqui assistiu Titanic? O Titanic todo mundo assistiu. Porque tinha o Leonardo DiCaprio, né? Tinha história de amor, todo mundo assistiu. Eu sou mais o Senhor dos Anéis, certo? Mas o Titanic eu sei que ele é mais popular. Mas você sabe que tirando a Rose e o Jack lá do Titanic, aquela é uma história real, né? E entre os passageiros que se encontravam no Titanic, estava um pastor escocês, o nome dele era John Harper. Diz a história que o John Harper pregou em todo o navio, enquanto o navio afundava até não poder mais. Em determinado momento, um dos marinheiros lá entregou a ele um colete salva-vidas. Ele vai ao quarto, ele estava acompanhado da mulher, da filha e da sobrinha, coloca as mulheres no barco, e a ele foi dado o colete, o barco começa a ir a pique, e ele, junto com outros homens, se lança ao mar. Ele não morre, né, nesse se lançar do mar, mas conta a história que mesmo entre aqueles homens tentando se salvar enquanto nadavam, outros homens com boias salva-vidas, ele perguntava às pessoas se elas tinham sido salvas por Jesus. Aí você imagina as pessoas morrendo afogadas, ele pergunta: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? E aí conta a história que um jovem de 16 anos respondeu a ele, né? Ele chegou a esse jovem e disse: você conhece Jesus? E o jovem respondeu a ele: eu não posso dizer que eu conheço. E aí conta a história que o John Harper tirou o colete salva-vida deles e deu para o rapaz de 16 anos. Ele disse: você precisa mais do que eu sei para onde eu vou. Quem de nós teria esse espírito de, na tentação ou na provação de continuar vivo, entregar o colete salva-vidas a outro, com esse nível de fé? Deixa eu contar mais. Dentre aqueles que não foram resgatados no Titanic, que estavam nos barcos que não cabiam todo mundo, né? 6 foram encontrados boiando. Um desses era esse rapaz de 16 anos. É ele que conta essa história num livro. Interessante, né? Então, você vê que no momento da provação, você tem modos de lidar com esse apertar do coração, desses momentos-chave que moldam o nosso coração. Então, o texto de hoje vai nos mostrar, talvez, o maior personagem, a forma primordial de como lidar com essas tentações. O Senhor Jesus, ele é o cerne de todo um plano. Como Frodo, no livro do Senhor dos Anéis, se o Frodo não se livra do anel, tudo o que aconteceu até ali não serve de nada. Pessoas morreram, lutas, batalhas aconteceram, mas se o Frodo não se livra do anel, tudo foi em vão. Da mesma forma, o Senhor Jesus é a peça-chave da nossa salvação. Se no momento da tentação ele esquece o plano, ele não lida com o problema da forma que nós vamos ver que ele lidou, tudo se perde. Mas o Senhor Jesus é o personagem perfeito. E eu queria ir com vocês para lá. Vamos juntos, vamos ver como é que a gente enfrenta esses momentos de tentação aguda ou de provação aguda a partir do que o Senhor sofreu nesses momentos, logo após a Páscoa e horas antes de ser preso. Tranquilo? Vamos juntos? Vamos juntos. Diz assim, Lucas capítulo 22, começando aqui no verso 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Vamos lá. Jesus tinha acabado de celebrar a Páscoa com seus discípulos. Lá ele tinha dito, e ali já existia um ambiente de ambiguidade de sentimentos. Por quê?
Porque a Páscoa era tempo de celebração. Eles celebravam a libertação do povo do cativeiro. Mas essa Páscoa em especial, o Senhor Jesus tinha falado da sua morte. E ele tinha falado, inclusive, de uma nova aliança que ia ser moldada a partir do sangue e do corpo dele. Então existia uma ambiguidade de sentimentos ali. Existia a alegria por causa do momento da Páscoa, mas existia a tristeza, porque o Senhor tinha dito que a nova aliança cobraria dele o corpo e o sangue. O que é que acontece mais? Um dos 12, um dos mais próximos, se rebela contra o mestre, trai o mestre e sai dentre eles. Então, esse é o ambiente onde nós estamos. Jesus sai desse ambiente, onde ele se reuniu com agora só 11 que os seguem, ele vai para o Monte das Oliveiras e ele vai orar. E o que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, e que é um ponto que eu vou usar lá nas nossas aplicações, é que o verso 39 vai dizer que Jesus foi orar como de costume. Jesus não teve um momento de oração na hora que a coisa apertou. Jesus tinha uma vida de oração. E próprio doutor Lucas vai colocar isso. Se a gente voltasse um pouquinho, não precisa nem voltar aqui. Se a gente voltasse um pouquinho lá para o capítulo 21, verso 37, a gente ia ver, Lucas diz, com todas as palavras, que Jesus todos os dias ensinava e ao entardecer saía para passar a noite no Monte das Oliveiras orando. Então, é algo que faz parte da vida do Senhor. Ele tem uma vida de oração. Para o nosso contexto aqui, isso é importante por quê? Porque o Senhor Jesus vai passar por uma grande provação. E talvez, se ele quisesse fugir dessa provação, o primeiro ato que ele deveria ter era não ser tão metódico. Porque se o texto diz que ele orava todos os dias no Monte das Oliveiras, se ele quisesse fugir do que Judas iria fazer, ele iria para o mesmo lugar. Você concorda comigo que não? Tomara que concorde. Vai pela fé. Ele não iria para o mesmo lugar. Então, de forma metódica, o Senhor vai para o lugar de oração de todos os dias, leva os seus apóstolos. O Senhor não está preocupado com o que vai acontecer. O plano, que é o nosso plano de salvação, ele vai ocorrer. E o Senhor sabe disso. Ele é o maior divulgador disso. Ele acabou de vir de um momento em que ele diz que isso vai acontecer. Lembrei de um negócio que não tem nada a ver, mas eu vou lembrar. A gente passou da Páscoa e só o que passa em vídeo do YouTube é aquelas encenações, né, da crucificação de Cristo. E aí sempre tem algum acontecimento extraordinário, né? Ou o meninozinho fica com raiva e vai bater no irmão que está fantasiado de centurião romano. Acontece alguma coisa desse tipo. Mas a gente tem que entender que o que está acontecendo com o Senhor está tudo dentro do plano dele. O que está acontecendo não é uma fatalidade. O que está acontecendo é um plano em andamento. E esse plano precisa ser finalizado. Mas olha o que é que diz o verso 40. Vamos juntos, vamos lá para o verso 40. Ele diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse. Então, Jesus chega no seu lugar de oração, junto com os seus discípulos, e ele diz: orem para que vocês não caiam em tentação. Você vê que o Senhor Jesus está preocupado com aqueles que o acompanharam ao local de oração. E ele diz, olha, é importante que vocês orem. Se a gente voltasse lá para o verso 32, a gente ia ver Pedro bancando Pedro. Você sabe o que é que eu quero dizer com Pedro bancando Pedro? Pedro, de vez em quando, ele tinha momentos de bichão, né? Ele se achava. Ele, inclusive, diz em determinado momento que ele conseguiria passar pelo que o Senhor passaria. Ele diz, Senhor, eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. E aí Jesus quer colocar Pedro no lugar e diz assim, Simão, Satanás queria brincar contigo. Eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Então, a preocupação do Senhor Jesus, que ele coloca naquele momento para Pedro, é que o acontecimento, tudo o que ocorreria dali a algumas horas, não afetasse a fé dos discípulos. Então, quando o Senhor diz, olha, orem para que vocês não caiam em tentação,
Aqui o Senhor Jesus está dizendo, olha, orem, porque o que está para acontecer pode ser que afete a vossa fé. Por quê, pastor? Meu irmão, imagine esses homens seguindo esse Senhor, que eles creem que é o Messias. Mas esse homem, ele vai ser preso, humilhado e morto. E aí? Onde é que estaria a fé daqueles homens? Porque se você disser, mas pastor, o próprio Senhor Jesus disse que ressuscitaria. A minha impressão é que os discípulos prestavam atenção no que eles queriam prestar. Tanto que quando Judas trai o Senhor, eles começam a ter uma discussão entre eles em quem seria o maior. Quer dizer, Judas acabou de trair, deveria ser o motivo de toda a apreensão, mas a apreensão deles naquele momento é quem é que vai ser o maior de nós? Quem é que vai se sentar mais próximo do mestre? Eles tinham essa tendência de ser como nós, muitas vezes. Prestar atenção naquilo que convém. Lógico que eu estou falando aqui antes de Atos, mas vai dar tudo certo. Olha, assim como o Senhor dos Anéis, né? Vai dar tudo certo. Mas olha, o Senhor Jesus está preocupado com a fé deles. Isso é tão certo que a gente está no verso 40, concorda? Nós vamos terminar lá no 46. Se você pegar o verso 40 e o verso 46, eles vão terminar praticamente da mesma forma. Jesus pedindo para que eles orem. Quer um nome bonito para valer o seminário? Quiasmo. Ideias que são entrecolocadas por um pensamento aqui. Então, nós vamos ver o Senhor pedindo que eles orem. Ele vai ter toda uma batalha em oração para, no final, voltar a pedir que eles orem. Então, toda a pregação de hoje tem um porquê. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ó o que é que diz o verso 41. O Senhor Jesus pede para que eles orem, porque daqui a pouco ele vai sofrer muitas coisas. É importante que eles estejam em oração para que a fé deles não falhe. E ele vai para o verso 41 e ele vai começar uma batalha pessoal. Olha o que é que diz. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Queridos, essa frase é tão forte que se nós fôssemos para os originais, a impressão que me deu é que o sentimento que o Senhor Jesus tinha no coração era tão forte que a frase seria, se a gente fosse colocar, sei lá, da forma contextual mesmo, seria como se os sentimentos tivessem empurrado o Senhor Jesus para a oração. É como se aquele sentimento de apreensão, que o texto vai dar outro nome, daqui a pouco a gente fala disso. Esse sentimento empurra o Senhor para a oração. Isso vai nos mostrar algumas coisas. Primeiro, a comunhão do Senhor Jesus com Deus era única. Concordam comigo? Concordam comigo? Amém. Rapaz, até essa aqui ia dar certo. Era única. Então, essa comunhão com Deus ajuda nesse chamado para a oração. Parece que oração é algo básico, não parece? Todo cristão deveria saber que oração é algo básico, né? O crente que não ora está complexo, porque ele não está servindo para o que deveria ser a base da fé dele, né? O mínimo. Não estou falando de orações públicas, não. Estou falando da sua oração pessoal no quarto trancado com Deus. Essa comunhão com Deus, muitas vezes, na hora do aperto, vai nos chamar para a oração, em vez de nos chamar para o desespero. A nossa comunhão com Deus vai ajudar para que no momento em que o coração apertar, no momento em que a situação parecer que não tem solução, o próprio Espírito de Deus vai nos chamar para a oração. Mas vamos mais. Ele vai dizer, o texto vai dizer, ele ajoelhou-se e começou a orar. A oração judaica, mais comumente, ela era feita em pé. Tanto que a gente vê nos textos de Lucas, que quando os sacerdotes queriam se mostrar, o que é que eles faziam? Iam para as praças, onde tinha muita gente, né? Começava a orar, fazer aquelas orações bonitas para que todo mundo visse e dissesse, olha,
Homem de Deus, o jeito que ele ora, acaba só pode ser de Deus, viu? A forma como o texto coloca o Senhor Jesus de joelhos mostra que a oração era uma oração mais suplicante, era uma oração mais dolorida, era uma oração mais sincera. Existem tempos em que a nossa oração fica, se você não tiver cuidado, formal. Você já tem essa oração formal? Tem crentes que têm a oração do sono. Na hora que vai dormir, aí tem lá, 5 minutos antes de dormir, fala até em línguas, né? 5 minutos antes de dormir, vai lá, faz aquela oraçãozinha básica. Essa é a minha vida de oração. 5 minutos antes de dormir. Será que isso é vida de oração? O Senhor Jesus, a importância histórica do que está para acontecer, ele se coloca numa oração suplicante. Olha a primeira frase que ele diz aí no verso 42, vamos juntos. Ele chama pelo Pai. E ele vai dizer o que tem no coração dele. Pai, se queres, deixa eu ver se eu tenho uma tradução aqui. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A invocação de Jesus a Deus como Pai era um dos motivos que o levava a irritar os religiosos do seu tempo. Porque ele chamava Deus diretamente de Pai e mais, ensinava os seus discípulos a se dirigir a Deus como Pai. E isso irritava os religiosos do seu tempo. Então, Jesus está mostrando que o Deus a quem ele chama não é uma força cósmica, não é um sentimento, graça e luz, né? Que virou agora. Não é um sentimento, mas é uma pessoa, é um pai, e esse pai é próximo, porque ele está para ouvir o filho na sua oração, ele é todo ouvidos e ele é compassivo. Ele está pronto para ouvir e ele vai entender o coração aberto. Então, quando você for orar, principalmente no teu secreto, não se preocupa se as palavras vão sair belas, se preocupe em verdadeiramente abrir o coração. Teve um irmão que chegou para mim uma vez, eu achei lindo, ele disse assim, recém-convertido, né? Chegou para mim e disse, pastor, eu não sei orar, mas eu sei que eu cheguei em casa e disse, pai, eu não estou aguentando mais. Olha o que tem de errado na minha vida e conserta. Incrível. Ele abriu o coração para Deus e, sonda, vê aí. Ele fez o que ele achou que deveria fazer para consertar a vida dele. Ele abriu, o importante é que ele abriu o coração de maneira verdadeira para Deus. Ele não ficou inventando, ele não ficou procurando palavras, ele abriu o coração dele. Vamos lá para a parte que talvez seja a mais difícil agora, né? O cálice eu acho que a gente não tem muita dificuldade. Cristo tinha participado de um momento com seus discípulos na Páscoa, ele tinha dividido pão e vinho, a figura do cálice, ele usa como uma metáfora para o sangue que seria derramado para a forja dessa nova aliança, a nova e derradeira aliança. Então, aqui, quando ele pede que o cálice seja passado, nós entendemos claramente que é o cálice da ira de Deus. Tudo que estava preparado para a humanidade pecadora cairia sobre ele. Queridos, eu não sei se a gente tem a dimensão do que é que isso significa. Uma vez um colega, vou dizer o nome dele não porque o Abel conhece, mas um colega chegou para mim e disse assim, por que é que vocês acham que Jesus fez algo tão extraordinário? Porque crucificado como ele, Pedro foi também, foi de cabeça para baixo, deve ter sido muito pior, né? Ele não entendeu o que estava sobre os ombros do Cristo. Na verdade, sobre esse homem caiu todos os pecados da humanidade. Os meus muitos pecados, antes mesmo que eu os cometesse, estavam sobre os ombros desse homem. Nada na história da humanidade se compara a esse momento histórico da cruz. Nada. Que é um sinal da validade disso? A presença de vocês aqui hoje.
Hoje nós celebramos o Cordeiro que morreu para a remissão dos pecados de muitos. Então, queridos, é muito pesado o que espera Jesus. O sangue derramado, o cálice da ira, é tudo muito pesado, é muito grande. Então, o Senhor Jesus faz essa oração, abre o coração, e aqui a gente tem que ter em mente que é uma oração que Lucas está nos levando para o íntimo do Senhor. Lembra que o texto começa dizendo que ele se separou dos discípulos e foi orar sozinho? Lucas está nos levando para dentro do coração do Senhor. E nós temos que entender isso de duas maneiras. Primeiro, nós estamos na intimidade de Jesus, enquanto ele fala com o Pai. Segundo, o medo do Senhor aqui não é o simples medo de morrer. Não é possível. Porque o próprio Senhor Jesus, durante vários momentos dentro do Evangelho de Lucas, ele vem afirmando que a morte dele é necessária. Várias vezes. Então, o medo dele aqui não é o simples medo de morrer. A angústia do Cristo aqui não pode ser simplesmente que a hora da morte se aproxima. Se a gente for para a teologia da cruz, a gente vai ter uma certeza ainda maior. É lógico que o ser humano, Deus, Jesus Cristo, não vai passar de forma incólume por tudo que o espera. Porque ele não seria humano. Se Jesus estivesse dizendo, cara, lá vem a cruz, agora vai, e estivesse gostando do que estava para acontecer, ele não seria humano. Ele foi humano para que sentisse as nossas dores. Então, no texto e na teologia da cruz, o que nós entendemos é que sim, a humilhação e a dor passam pelo coração do Senhor, mas principalmente o angustia aquele momento em que a presença de Deus vai ser retirada dele. Quando ele for feito malfeitor por nós. Esse é o momento que angustia o Senhor. E aí vai parecer que tem um tipo de esquizofrenia aqui, né? Como é que Jesus está num combate aqui com Deus, então ele quer que afaste o cálice, e Deus quer que o cálice caia, e eles estão brigando, será que é isso que está acontecendo? O que é que vocês acham? Acho que não, né? Vou dizer para vocês o que é que eu acho. A gente tem, dentro da teologia, duas principais explicações, certo? E aí você tem todo o direito de concordar comigo, porque sou eu que estou pregando hoje, certo? Não, estou brincando. Depois vocês perguntam ao Nelson, que ele tem muito mais sabedoria do que eu. Mas tem duas explicações principais. Primeiro, Jesus estaria com essas duas vontades no coração dele. Seguir o plano, ou pedir ao Pai que o cálice fosse passado. É possível ter duas vontades? Vou provar para você que é. Amanhã é segunda-feira. Tem gente que vai acordar amanhã e vai dizer assim, eu vou trabalhar, mas não queria não. Duas vontades. E uma delas vai se sobrepujar à outra, né? Talvez a precisão de trabalhar, porque as coisas não estão baratas, sobrepuja a vontade de ficar em casa. E aí você vai trabalhar. Concorda? Então, os estudiosos vão dizer, olha, existiam duas vontades aqui. E no final, Jesus escolhe, prioriza a vontade do Pai. Essa é uma tese. Segunda tese, essa do pastor Romulo Monteiro. E eu me filio completamente, é o mestre, né? Me filio completamente. Mas eu vi o Enterwright falando a mesma coisa. Então, acho que ele tirou de lá também. Olha o que ele diz. Segunda opção. Jesus estaria num aspecto da vontade que nós chamamos de prazer. Então, quando eu digo que eu não estou com vontade de fazer alguma coisa, eu estaria dizendo, na verdade, que eu não vou fazer aquilo com prazer. E essa parece que é a linguagem bíblica. Quando na Bíblia você diz assim, não é da vontade de Deus que nenhum se perca. O cerne da questão, e a gente sabe que vão ter aqueles que vão se perder,
O cerne da questão é que Deus não tem prazer naqueles que se perdem. Então, o que eu creio que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo, Senhor, não faça aquilo que me daria prazer, que seria continuar entre os meus, seria que o cálice da tua ausência deixasse de cair sobre mim, mas faça a tua vontade. E isso para mim é lógico, porque é impossível que você pense que Jesus sentiria prazer naquilo que estava para acontecer. Você acha que Jesus estava sentindo prazer na coroa de espinhos, na humilhação pública, na cruz, no sangue? É claro que aquilo não trazia prazer, mas mais importante do que qualquer tipo de prazer é o plano. E o Senhor sabia disso. Diferente de Frodo, que quando foi tentado, escolhe o anel. O Senhor Jesus, na última e grande tentação, ele seguiu a vontade de Deus. Guarde isso aí, porque lá nas aplicações a gente vai se usar disso também. Mas vamos terminando, vamos caminhando para o final. Quando eu disser isso pela quinta vez é verdade, certo? Verso 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha, meu irmão, só Lucas tem esse anjo, certo? E existem alguns dizeres que dizem que em alguns manuscritos esse verso 43 não aparece. Então, eu não vou me desgastar muito com o anjo, mas eu vou usar ele para dizer uma coisa. Se foi necessário um anjo do céu para fortalecer o Senhor naquilo que estava para ocorrer, é o primeiro sinal de que aquela pergunta que foi feita, lembra? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Por que vocês acham que Jesus fez tanto? E só um anjo do céu era capaz de vir e trazer palavra de fortalecimento e consolo para o Senhor, é porque aquilo que ele estava para passar era grande demais. Nenhuma palavra humana seria suficiente. Se um daqueles discípulos acordasse, eles estão dormindo já, certo? Estou antecipando. Acordasse e fosse falar com o Senhor, eles não teriam palavras humanas que trouxessem consolo para o que o Senhor estava para enfrentar. Verso 44. Estando angustiado. Cara, posso tirar um momento? É aquelas coisas que vem na minha cabeça de última hora, certo? Mas como eu estou em casa, amém? Eu desisto. Estou brincando. Eu vou usar. Quando o texto começa dizendo, estando angustiado, quem é que estava angustiado? Jesus. Você concorda comigo? Cara, esse é o primeiro sinal de que aquela teologia maldita, aquela teologia da prosperidade, é uma mentira assim demoníaca. Porque se você chegasse numa igreja hoje, dizendo que você está angustiado, a primeira coisa que o obreiro ia dizer era que você estava com 7 demônios e que você tinha que ir 7 semanas seguidas para tirar o demônio da angústia de você. A minha pergunta é, Jesus está endemoniado? Agora os irmãos ficaram com medo, viu? Não. Jesus não está. Angústia é sentimento humano. Angústia é sentimento humano. Há algumas traduções que eu vi trazem palavras que eu acho muito coerentes. A angústia é como se fosse um aperto no coração. É diferente de desespero. Desespero é quando você está numa sala trancada sem saída. Angústia é quando o coração aperta. Mães, quando os filhos estão doentes. Deu para sentir o sentimento? Angústia, é o coração apertado. Então, teologia da prosperidade, meu irmão, cara, nada mais demoníaco do que isso. Porque, primeiro, se a gente está falando de oração, transforma orações em ordens para Deus. E segundo, tiram essa questão da humanidade que Cristo traz no seu ministério. Nós vemos o Cristo que se angustiou com aquilo que estava para acontecer. Então eu posso tirar as minhas vergonhas de ter medo. Eu posso tirar as minhas vergonhas de, em momentos de profunda angústia,
chamar por Cristo porque Ele me entende, porque Ele passou por isso também. Ele vai entender o que eu estou sentindo. Verso 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Aqui, talvez seja o grande ensino, e aqui eu vou antecipar, está lá nas aplicações, lá eu repito, mas aqui talvez seja o grande ensino. Quando o negócio aperta, o que é que você faz? Corre para a sessão do descarrego? Não, você ora mais intensamente. E se apertar mais, eu oro mais. A oração tem poder, meu irmão. E a gente talvez tenha que acreditar mais nisso. Angústia não é desespero. Angústia é o pesar na alma. Essa submissão do Senhor, que tem no coração de que o plano precisa se cumprir, traz consigo o final do verso 44, quando diz: e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui talvez a gente tenha que tirar aquela leitura que era feita antigamente, né, que o sangue, caía gotas de sangue no chão. O texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que como gotas de sangue, né? Se a gente fosse falar cientificamente, já existem estudos que dizem que em um estado de estresse muito grande, vasos, né? Vasos se rompem e o suor fica mais como que avermelhado, né? Fica diferente, a coloração fica diferente. Então, talvez o que o Lucas está querendo dizer para nós é: entenda o nível de estresse que está envolvido aqui. Entenda o que o Senhor está passando aqui, a ponto dele suar como sangue. Lucas está querendo que você entenda, olha, é um momento de muita tentação, provação para o Senhor. E talvez, eu lhe digo, meu irmão, quando eu estava estudando esse texto, eu digo, como é que eu vou ler que Jesus estava angustiado? Como é que eu vou ler que Jesus estava em tentação? Como é que eu vou ler que Jesus estava orando de forma suplicante por aquilo que estava por vir? Cara, para nós é a certeza de que o cristianismo é a única religião verdadeira. Impossível se pensar num Deus que se coloca na mediocridade do ser humano para entendê-lo assim. Nós podemos ir a Cristo porque Ele entende os nossos sentimentos nas suas minúcias. Se eu estou triste, Ele me entende. Lembra que Ele chorou junto com as irmãs quando o irmão morre, quando o amigo morre. Mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, Ele chora porque Ele se compadece junto com as irmãs. Nós podemos saber que Cristo nos entende porque Ele passou por toda essa gama de sentimentos que circula a nossa vida. É por isso que o cristianismo é a única religião verdadeira. O James Edwards, que é um dos comentaristas, né, que eu uso para o livro de Lucas, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim: no Monte das Oliveiras, a alma de Jesus é crucificada. No Gólgota, o corpo é entregue. Porque você vai ver a descrição do coração do Senhor aqui, na oração, no Monte das Oliveiras. Quando ele for ao Gólgota, nós vamos ver a transcrição de tudo o que ocorre. Mas os sentimentos e o coração do Senhor estão expostos agora. Para a igreja. Lucas, e lógico, toda vida que eu falar Lucas, né, o dono da pena é Deus, né? Mas Lucas está aqui mostrando o coração do Senhor para que você saiba, Ele te entende. Ele conhece os sentimentos que estão no teu coração agora, de angústia, de medo, de apreensão. Olha o que é que diz o verso 45, agora a gente está caminhando para o final mesmo, certo? Segunda vez. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, 40. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Primeiro ponto.
tudo isso que nós falamos, o Senhor Jesus estava sozinho em oração. Todos os medos da alma do Senhor, toda a angústia que é descrita aqui, acontece em oração. Não é no Instagram, não é no Facebook, ainda existe? Existe, sei lá. Não é no Facebook, não é no Instagram, não é na rede social, é com Deus, em oração. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ajuda que é necessária da igreja em alguns momentos em oração. Mas acredite, colocar aquilo que te é mais precioso no Instagram não ajuda. Não ajuda. Os discípulos que Jesus deixou para orar, para ajudarem o Senhor em oração, para cuidarem da própria fé, eles foram vencidos. Pelo quê? Lucas vai dizer que foi pela tristeza. A tristeza foi maior do que a vontade de orar. Dessa vez a tristeza ganhou. Talvez seja um ensinamento para nós, que mesmo que o acontecimento seja por demais penoso, a oração precisa estar presente mesmo nesses momentos. Quando o negócio apertar, ore. Em lágrimas, ore. A oração é o caminho de um fraco para um Deus todo-poderoso. Os discípulos deviam estar em batalha, mas os guerreiros sucumbiram à tristeza. Último versículo, verso 46. Deus Jesus vai admoestá-los. Olha o que ele diz. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Isso lembra alguma coisa? Começo da nossa conversa, lá o verso 40. Jesus está todo o tempo preocupado com eles. Ele está pedindo que eles orem. Por ele? Não, por eles mesmos. Orem vocês, para que vocês não caiam em tentação. Daqui a pouco a fé de vocês vai ser testada. Deixa eu contar um segredo, vocês vão falhar. Pedro, que banca o super crente, vai negar o Senhor 3 vezes. Eles deveriam estar em oração para que a fé deles não fosse abalada. Mas eles falham. Eles precisariam manter a fé. Queridos, todo esse conjunto de informação que nos foi dado na pregação de hoje tem um contexto principal. A oração é o primeiro caminho para aquilo que Deus sabe que é o melhor para o teu coração. Você quer chamar isso de milagre? Pode chamar. Quer chamar isso de milagre? Pode chamar. Porque mesmo o não de Deus, para mim, é um milagre. O Senhor dos Senhores fala comigo. Na simplicidade do teu quarto. E a oração é o caminho que leva a nossa fraqueza ao poder infinito de Deus. Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. A gente não precisa mais de intercessores, a gente não precisa mais de papas, a gente não precisa mais de padres, a gente não precisa de confessionário, a gente precisa de fé. E o alimento para a nossa fé é a oração constante, vida de oração, não momentos de oração. Amém? Deixa eu agora caminhar. Agora é verdade que é o final, certo? Porque já está nas aplicações, tem que ser o final, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus tinha costume de orar. Oração não é botão de emergência. Sabe botão de emergência? Oração é fundamental para a nossa sobrevivência. Cristão sem oração vai morrer espiritualmente alguma hora. Vai morrer. E eu vou dizer, se a sua vida cristã se resume ao culto de domingo, queridos, muito cedo, o teste da sobrevivência vai pegar vocês. Então, tenha uma vida de oração. É diferente no momento de aperto, quando você trata com alguém que você tem intimidade. Né?
Quando você vai falar com alguém que você tem intimidade, a forma que eu falo com Abel, que eu tenho intimidade, é diferente da forma que eu falaria, sei lá, com o presidente da República. Nada a tratar. Porque com o Abel eu tenho intimidade. Com o Nelson eu tenho intimidade. Abriria meu coração para eles com facilidade, porque com eles eu tenho intimidade. Então, nós precisamos ter mais intimidades com o Senhor. E foi Ele que se achegou a nós. E às vezes a gente pega esse presente e dá um tapa na mão da graça e diz: eu não preciso. A igreja precisa voltar para o básico: oração. Amém? Jesus clama ao Pai e a oração do Senhor é extremamente sincera. Ele diz: olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o plano não pode falhar. Então, antes disso, antes daquilo que está como prazeroso, que seria prazeroso para o Senhor, ele coloca a vontade de Deus. Então, talvez, no momento de angústia, nós estejamos orando errado. Talvez não seja: Senhor, faz aquilo que eu sei que é o certo, faz aquilo que eu quero, faz aquilo que o meu coração deseja. Talvez o pontapé principal seja colocar o que precisamos nas mãos de Deus, crendo verdadeiramente que Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Ele é o dono do melhor. Mas, pastor, e o câncer? E a doença? Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Ele é perfeito, nós não somos. Nós não somos. Lembra do pastor escocês? Eu sei para onde eu vou. Na aflição, na tentação, a incredulidade costuma se chegar com mais força. Na tentação, nas provações, a incredulidade costuma chegar com mais força. Quando a tentação e a incredulidade chegar com mais força, o que é que tem que voltar com mais força? Oração. Pastor, quantas vezes você vai repetir isso? Não sei, que horas termina o culto? Várias vezes. Quanto mais forte for a provação, mais intensas têm que ser as nossas orações. Não é assim que o texto diz que Jesus fez? Ele orou de forma mais intensa. Então nós precisamos reaprender aquilo que talvez a gente, no momento do primeiro amor, a gente fazia muito. Usava mais essa palavra, né? Se colocar aos pés do Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, a gente usava se derramar aos pés do Senhor. Né? Talvez a gente tenha que voltar para esse básico, de se colocar na presença de Deus e colocar as nossas dificuldades e combater em oração. Combater em oração. Só mais duas para acabar, certo? Jesus pede a Deus que, se possível, passe aquele cálice. Mas ninguém pode dizer que o Senhor não tinha o senso da sua vocação. Então ele pede, se possível, afaste esse cálice. Mas antes, seja feita a tua vontade e não a minha. Se nós temos o nosso senso de vocação, somos cristãos, seguidores do Cristo ressurreto, filhos de Deus. Essa é a nossa vocação. Então, toda a nossa cosmovisão, toda a forma como nós vemos o mundo, tem que ser moldada a partir disso. Então, tudo o que for acontecer, mesmo nos momentos de maior dor, mesmo que pareça estranho, nós temos que lembrar, a nossa vocação é ser seguidores de Cristo. Mas deixa eu trazer tranquilidade para a sua alma. Se é estranho, no momento de dificuldade, dizer isso, talvez tenha sido estranho também para Abraão. Ou alguém acha que Abraão foi cantando, calmo, sereno e tranquilo, levando o filho dele para ser esfaqueado. A minha impressão é que Abraão talvez tenha achado esquisito também. Mas antes, seja feita a tua vontade. Talvez tenha sido esquisito para Paulo.
Paulo está lá com um negócio que chama espinho na carne, e ele diz que orou 3 vezes. 3 vezes. Paulo mudou a vida dele inteira para ser o maior pregador da história. Orou para Deus 3 vezes para livrar ele do espinho da carne. Foi o que Deus disse para ele. Tá tranquilo, Paulo, tá trabalhando direito, eu vou tirar. Foi isso que ele disse? Não. Ele falou, a minha graça te basta. E aí Paulo ficou churumingando, foi assim? Não. Continua o trabalho. Continua o trabalho. Mesmo que pareça estranho, nós temos que lembrar da nossa vocação. Nós somos filhos de Deus remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? E para terminar, agora, para terminar mesmo. A maior punição que alguém pode experimentar é a ausência ou o sentimento de ausência de Deus. Parece que Deus não está mais no negócio, que Ele desistiu de mim. Esse talvez seja a maior punição que o ser humano pode ter consigo. E se essa é a maior punição, qual é o maior prêmio? Proximidade. O nosso maior prazer, lembra? Nós não devemos fazer as coisas por prazer, porque o nosso maior prazer, quando eu falo prazer, prazer mundano, né? Porque o nosso maior prazer tem que estar na presença. O nosso maior prazer é que Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos a proximidade nunca pensada pelo povo de Israel. Lembra, o povo de Israel, no tempo das festas, vinham de todos os lugares para encontrar com Deus no templo. Você tem um encontro marcado com Deus hoje no seu quarto, de joelhos. E deixa eu te contar, o Senhor que criou todas as coisas que nós cantamos aqui, né? Criou tudo que há na terra, tudo que nós vemos, tem um encontro marcado com você, hoje, amanhã, durante toda uma vida de oração. Amém, queridos?